Você já se perguntou como que as empresas bilionárias crescem tão rápido e dominam o mercado? Existem vários fatores que fazem elas crescerem rápido e dominar o mercado, mas tem um fator em comum que todas elas masterizaram. E o nome desse fator é escala. Pense bem, empresas de e-commerce, empresas de tecnologia, empresas de mídia, empresas de streaming, startups, todas elas escalam os seus negócios, fazem atingir mais pessoas. Então, o fator em comum é a escalabilidade. E neste conteúdo aqui de hoje, eu vou te mostrar o que elas fazem, eu vou te mostrar como algumas personalidades, pessoas mesmo que você conhece, também fazem e como que você consegue fazer isso no seu negócio. Mas antes de eu começar, eu preciso te contar uma história. Por que eu estou criando esse conteúdo? Por que isso apareceu na minha cabeça? Eu preciso te contar uma história muito importante. E neste conteúdo aqui de hoje, neste material que eu fiz aqui, especialmente para você, tem o que você vê, tem o que você quer que eu te mostre, mas também tem o que eu quero te mostrar. Eu considero isso as 3 visões. E ao final você vai ter uma visão ampliada sobre escala, sobre negócio e muitas coisas que as empresas estão fazendo, mas elas não querem te contar. Esse vai ser aquele podcast que eu gravo sozinho e eu falo pra você com convicção. Vai ser o podcast mais profundo que você vai ouvir na sua vida e que vai ter mais detalhes, que vai ter mais dados e que vai ter mais fatos. E eu acredito que você tem que ouvir mais de uma vez, porque hoje eu vou falar sobre escala, modelo de negócio e como que você pode aplicar isto na sua vida. E outra coisa que eu quero falar pra você hoje é que eu tomei uma super decisão que eu vou te falar no meio do podcast. Se você for até o meio do podcast e ficar convencido, você vai ter a chance de participar. Você que é empresário e empreendedor. Eu tomei uma decisão de abrir a possibilidade de você ter a minha orientação, o meu conselho em empresas. E eu vou te falar e eu vou te explicar no meio do podcast como que você faz isso. Então, vem comigo, me acompanha, porque se você é empresário e quiser saber como, lá no meio eu vou te explicar a forma que você vai fazer isso. Tudo isso começou porque eu me tornei uma pessoa pública. Eu sempre fui uma pessoa que quis empreender, mas eu não achava que eu ia ser público e nem famoso. Na minha cabeça, eu achava que eu ia ser famoso naquela indústria, naquele segmento. E eu comecei há 15 anos na área do esporte, na área da natação. Eu empreendia na área da alta performance esportiva. Então eu nasci como um empresário. E no decorrer do tempo, eu me transformei num influenciador, utilizando as minhas redes sociais, o meu impacto e a minha distribuição em diversos canais para atingir mais pessoas. E isso me deu uma vantagem. A vantagem de saber o jogo por trás do jogo. E é esse jogo por trás do jogo que eu quero que você aprenda hoje aqui, que você entenda. E eu vou te explicar, eu vou me dedicar para te explicar de um jeito simples, compreensível, sem mais delongas, de forma objetiva e que você coloque na sua cabeça que as coisas simples têm muito requinte. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui no meu escritório um departamento que recebe pedidos de palestra, de publicidade, de parcerias. E eu tenho notado que nos últimos 2 anos aumentou demais o pedido para eu palestrar. Tudo bem, eu sou palestrante. E aí existe uma demanda sobre palestra, demanda corporativa, né? B2B, ou demanda de eventos, que é o B2C. Joel, vem aqui palestra no meu evento. Isso aumentou demais os pedidos de palestras. E também um dos motivos que eu aumentei bastante o meu cachê. Nos últimos 2 anos, o meu cachê foi crescendo. Eu dobrei várias vezes o meu cachê nos últimos 2 anos e as empresas continuaram pagando. Isso me levantou uma questão. Olha, o meu cachê é um dos maiores cachês de palestra do Brasil. E as empresas continuam pagando. É pedido de palestra, é pedido de publicidade, é pedido de Media for Equity, é pedido para ser embaixador, é pedido para assinar uma collab, assinar uma marca, patrocinar um evento, conteúdo no meu canal do YouTube, conteúdo nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. O que está acontecendo? Por que as empresas estão destinando um volume surreal de verba para as redes sociais e para pessoas que educam a sua audiência? Eu educo a minha audiência, eu explico as coisas para as pessoas. Só para você ter uma ideia, eu fui buscar aqui um relatório que mostra que 73% dos brasileiros já compraram influenciado pelas redes sociais.
Sabe o que isso significa? Significa que um cara como eu aqui, que coloca o conteúdo, que sou um podcaster e que influencia as pessoas, eu tenho mais força hoje do que as pessoas que estão na televisão. Hoje um podcaster, ele tem mais influência, ele tem mais decisão, ele influencia mais a decisão de compra do que uma pessoa que faz propaganda numa televisão. E aí você pensa, é meio que óbvio isso, né? As empresas, elas têm que colocar verba de marketing para que a audiência conheça os seus produtos, seus serviços, é muito melhor elas investirem no influenciador, porque a audiência do influenciador já está educada, já tem senso de comunidade. E a gente compra o que a gente confia e de quem a gente confia. E só para você ter uma ideia, outro dado aqui, ó, por que os brasileiros usam a internet? Olha só esse dado que legal. 78% dos brasileiros para encontrar informações. A palavra mais pesquisada no YouTube, por exemplo, é música. E a segunda palavra mais pesquisada no YouTube é como. Como ficar rico, como lançar produtos online, como fazer café. Tem como para tudo quanto é coisa.